Fala torcedor vascaíno, a parada tá quente em São Januário. O Vasco está se movimentando pesado no mercado e tem nome de peso muito perto de reforçar o elenco. Thiago Mendes, volante experiente, 33 anos, está livre no mercado e com negociações avançadas para vestir a camisa Cruz Maltina. Mas segura aí que esse vídeo vai além disso. Tem bastidor de venda do clube, balanço financeiro revelando uma bomba bilionária e até caso de polícia envolvendo desvio de dinheiro. Se você é Vasco, fica comigo porque o conteúdo tá insano. Vamos começar pela bola rolando, que é o que a gente mais gosta. Thiago Mendes é hoje um dos principais alvos do Vasco nessa janela. Ele estava no Al Rayyan do Catar, onde seu contrato terminou oficialmente no dia 1º de julho. Com isso, o volante está livre para assinar com qualquer clube e o gigante da colina agiu rápido. O jogador é visto internamente como uma peça essencial para o meio de campo e já tem um contrato praticamente alinhado de 2 anos e meio indo até o fim de 2027. A trajetória do Thiago não é qualquer uma. O cara brilhou na França entre 2017 e 2022 defendendo o Lille e o Lyon. Foram 4 temporadas sólidas que o credenciaram para ganhar uma fortuna no Catar, R$ 2.200.000 por mês. Mas não se engane, apesar do salário astronômico, o futebol por lá tem baixa intensidade, o que pode ser um desafio na adaptação de volta ao Brasil. Prova disso é a dificuldade de jogadores como Felipe Coutinho, que demoraram a recuperar o ritmo físico ideal. No caso do Thiago Mendes, a preocupação vai além da forma física. Ele sofreu uma lesão grave recentemente, mesmo com um histórico relativamente limpo ao longo da carreira, apenas 4 lesões desde os tempos de Goiás. Essa última o tirou de ação por 140 dias, um total de 20 partidas longe dos gramados. Mesmo assim, a diretoria e a comissão técnica estão confiantes. O nome foi aprovado pelo técnico Fernando Diniz, que pediu expressamente um primeiro volante para reforçar o elenco. A análise de mercado apontou o Thiago e o Vasco foi firme na negociação, vencendo a concorrência de outros clubes brasileiros. Na última temporada ele jogou apenas 11 partidas pelo Al Rayyan e sua última atuação foi no dia 24 de maio. A ideia é que ele recupere o ritmo e seja o dono da posição, preenchendo uma lacuna clara no time. A contratação está muito próxima de ser confirmada e deve ser o primeiro nome oficializado pelo clube nesta janela de transferências. Agora o torcedor vascaíno quer saber: você aprova a chegada do Thiago Mendes? Deixa a tua opinião aí que eu quero ver. Mas agora vamos mudar completamente de assunto, porque a situação financeira do Vasco exige atenção. Na noite de ontem o clube divulgou um balanço bombástico revelando uma dívida bilionária da SAF, R$ 1,2 bilhão. É isso mesmo que você ouviu, a gestão da 777 Partners elevou a dívida do clube em 400 milhões em apenas 2 anos. Quando a empresa americana assumiu em 2022, a dívida estava em torno de 800 milhões. Agora ela explodiu. Boa parte desse rombo se deve a contratações caras que não foram pagas. O Vasco até conseguiu aumentar as receitas nesse período com crescimento em premiações e transferências de jogadores, mas não foi suficiente para equilibrar as contas. Em 2024 o clube teve o maior faturamento da sua história, mais de 450 milhões de reais. Isso inclui 174 milhões em vendas de atletas como Matias Galarza Palacios, Luca Orellano, Gabriel Peck e Marlon Gomes. Teve também um bom dinheiro das premiações por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil e terminar o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação. Mesmo assim, não deu para conter o estrago. A situação ficou tão crítica que o clube precisou iniciar um processo de recuperação judicial para tentar organizar o fluxo de caixa. A própria SAF alertou para a inviabilidade financeira do clube se nada fosse feito. Um trecho do parecer do Conselho Fiscal do Vasco deixa isso muito claro: apesar do aumento de receitas de 349 milhões em 2023 para 452 milhões em 2024, o endividamento precisa ser reduzido urgentemente para que a empresa se torne viável. E não para por aí. O balanço ainda trouxe à tona um caso escandaloso que já está nas mãos da polícia. Durante a gestão de Jorge Salgado, a empresa responsável pela administração dos sócios estatutários, contratada por imposição da 777 Partners, desviou R$ 220 mil das mensalidades dos sócios. O presidente Pedrinho expôs esse absurdo na carta introdutória do relatório e informou que o caso está sendo tratado tanto na esfera criminal quanto civil. É um escândalo que coloca ainda mais pressão sobre os antigos gestores e reforça a urgência de um novo caminho.
O clima nos bastidores do Vasco é de tensão total e não é para menos. O balanço financeiro de 2024 deixou claro que o clube está literalmente no limite. E diante desse cenário assustador, a busca por um novo investidor já não é mais uma opção, virou uma necessidade urgente. O presidente Pedrinho, em sua carta introdutória no relatório, foi direto ao ponto: o Vasco não tem mais margem para erro. A lição deixada pela 777 Partners foi amarga, custosa e, mais do que tudo, transformadora. O Vasco aprendeu da forma mais dolorosa possível que profissionalizar não significa terceirizar a alma do clube. Pedrinho deixou claro que o processo de venda já está em andamento. E dessa vez o clube promete mais cautela, mais responsabilidade e principalmente mais transparência. A grande crítica à antiga gestão foi justamente a forma como entregaram o controle para um grupo estrangeiro sem o devido rigor na análise de quem estava assumindo o comando de uma instituição centenária. A ideia agora é virar essa página com critério e investigação profunda sobre os potenciais compradores e, acima de tudo, respeito ao que o Vasco representa para o futebol brasileiro e mundial. A venda vai acontecer. Isso já é uma realidade. O próprio vice-presidente do clube já havia dito que existem conversas avançadas com possíveis parceiros e o relatório confirma essa movimentação. Mas não é só o processo de venda que chama atenção. Outro ponto que abalou a confiança dos torcedores foi o relato sobre um empréstimo solicitado por Jorge Salgado, presidente do clube, no valor de R$ 263 mil. Quando Pedrinho assumiu a SAF, passou a cobrar essa dívida da associação, agravando ainda mais a relação entre as duas partes. O atual presidente deixou claro que no momento em que assumiu, o Vasco se encontrava em situação de caixa negativa, ou seja, gastava mais do que arrecadava e ainda tinha que lidar com cobranças da SAF referentes a decisões passadas da antiga diretoria. Um verdadeiro caos administrativo. O mais preocupante é perceber que tudo isso está documentado. Não é especulação, não é bastidor, está no papel. O Vasco tem hoje um problema estrutural gravíssimo. O clube se tornou financeiramente inviável e o relatório confirma isso com todas as letras. Mesmo com o crescimento da receita, mesmo com as boas vendas de jogadores e o desempenho em campo que trouxe premiações importantes, o buraco deixado pela gestão passada é profundo demais. A dívida com fornecedores, clubes, funcionários e outras obrigações consome o presente e compromete o futuro. Não há margem para erro. O Vasco precisa urgentemente encontrar um parceiro que não apenas injete capital, mas que tenha compromisso com a reestruturação do clube. Pedrinho, com um tom firme e transparente, deixou claro que não se trata de rejeitar o investimento estrangeiro, mas sim de escolher com muito mais critério com quem se faz negócio. A SAF é uma realidade no futebol brasileiro e o Vasco vai continuar sendo uma SAF. Mas é preciso saber quem são os donos, o que eles querem, qual a proposta, qual o histórico, quais as garantias que oferecem. O que aconteceu com a 777 não pode se repetir. O clube não pode mais ser cobaia de experimento de fundo estrangeiro. O Vasco precisa ser respeitado e o novo investidor precisa entender o que é carregar o peso de uma camisa como essa. A revolta do torcedor é legítima. A frustração é compreensível. São anos de promessas, de discursos bonitos e de pouca entrega. O que o vascaíno quer hoje é um plano concreto, uma direção clara, um compromisso verdadeiro com o resgate do clube. E é isso que a atual gestão tenta apresentar com esse novo relatório. Mostrar que o caos está sendo enfrentado de frente, que os erros estão sendo expostos e que o clube está sendo reconstruído a partir da verdade, por mais dura que ela seja. O próprio presidente disse com todas as letras que o episódio com a 777 Partners é uma lição que jamais pode ser ignorada. A venda agora é feita com base em critérios rígidos, com um processo de avaliação que investigue a fundo a idoneidade de quem se aproxima do clube. Não se trata apenas de levantar dinheiro, mas de formar uma parceria estratégica que compreenda a grandeza do Vasco da Gama. Enquanto isso, a bola continua rolando. E esse novo Vasco, que quer se reerguer dentro e fora de campo, começa também a pensar no elenco. A chegada de Thiago Mendes pode ser o primeiro passo dentro das quatro linhas. Um jogador experiente e rodado que pode dar o equilíbrio que o meio de campo tanto precisa. Mas ele sozinho não resolve. O clube vai precisar de reforços em outras posições, vai precisar de um elenco mais encorpado para encarar as competições de 2025. Vai precisar principalmente de paz nos bastidores para que o futebol consiga respirar e produzir.
A torcida tem feito sua parte comparecendo, apoiando, acreditando mesmo com tantas decepções. Agora é a hora da diretoria entregar. É hora de virar a chave. O Vasco não pode mais viver à beira do abismo. Esse balanço foi o primeiro passo rumo à transparência. Revelou feridas profundas, mas necessárias. A casa precisa estar limpa para receber um novo morador. E mais do que nunca o torcedor está atento. Está vigilante. Não aceita mais ser enganado. O Vasco precisa voltar a ser gigante dentro e fora de campo. E esse processo passa por decisões difíceis como essa venda que já está em andamento. A reconstrução será lenta, mas possível. E como sempre, quem vai carregar esse clube no peito é o torcedor. Esse sim é o verdadeiro patrimônio do Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos por um rumor que promete movimentar o mercado da bola nos próximos dias. Segundo informações que circulam com força nos corredores do Parque São Jorge e de São Januário, Memphis Depay, o craque holandês que havia chegado ao Corinthians como uma das principais apostas do clube paulista para a temporada, teria rescindido seu contrato de forma repentina e já teria aceitado uma proposta do Vasco da Gama. Fontes próximas ao jogador indicam que a decisão de Depay de deixar o Corinthians teria sido motivada por questões internas e pessoais. Embora o clube ainda não tenha se manifestado oficialmente, há indícios de que o ambiente no elenco não era o dos mais favoráveis, além de possíveis divergências com a comissão técnica. Com a rescisão em mãos, o atacante não perdeu tempo e teria fechado um acordo verbal com o Vasco, que vem agindo nos bastidores com discrição, mas com ousadia, para reforçar o time na janela do meio do ano. O movimento, se confirmado, seria um verdadeiro golpe de mestre da diretoria vascaína, que sonha em recolocar o clube entre os protagonistas do futebol nacional. Depay, conhecido por sua habilidade, presença ofensiva e forte personalidade, poderia ser o nome de peso para liderar o elenco cruzmaltino na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. O que chama atenção é a rapidez com que tudo teria acontecido. Em menos de uma semana, o jogador teria passado de insatisfeito no Corinthians a entusiasmado com o projeto do Vasco. Nos grupos de torcedores, nas redes sociais e entre comentaristas esportivos, o burburinho já virou pauta quente. A possibilidade de ver Depay vestindo a camisa vascaína causa expectativa e até certa incredulidade. Afinal, trata-se de um atleta com passagem por clubes como Lyon, Manchester United e Barcelona, além de figura constante na seleção da Holanda. Há quem veja na negociação um movimento ousado demais para os padrões do futebol brasileiro atual, mas o próprio histórico recente do Vasco mostra que o clube não tem medo de pensar grande. Por enquanto, tudo ainda está no terreno da especulação. Nenhum dos dois clubes se pronunciou oficialmente, e o staff do jogador se mantém em silêncio. Mas onde há fumaça, há fogo, e, no caso de Depay, o calor da torcida vascaína já começa a crescer. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.